Pronto, queridos. Olha nós de novo aqui. E agora para a conclusão, os finalmente. Tratando agora do ministério do diaconato, ou a função do diácono. O diácono é um modelo ministerial neotestamentário. Neotestamentário significa que é só do Novo Testamento, não consta no Antigo Testamento, certo? É uma função estabelecida especialmente para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Surgiu lá daquele problema em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 nós temos a origem do diaconato, ali nós temos o surgimento, inclusive com uma coisa muito boa ali. Por exemplo, ali foi uma crise. Os apóstolos, quando perceberam a crise, não foram para o púlpito da igreja, para o altar, para um lugar de destaque, mandar piada, mandar mensagem encomendada, ou estar dizendo que aqueles que estavam na crise eram endemoniados, usados pelo diabo. Não. Eles perceberam que havia uma crise, e a crise instaurada, eles procuraram a solução. Esse é o papel de uma liderança: procurar culpados, apontar o dedo, enviar mensagens encomendadas, palavras que funcionam mais como diretas e indiretas. Não resolvem as coisas. O que resolve diante da crise, vamos encontrar uma solução. E eu tenho comentado sempre que a palavra crise, justamente na língua chinesa, ela tem dois caracteres, que é problema e oportunidade. É um momento de um problema, é um momento de um desafio, é um momento de medo, mas é também um momento de oportunidade. Então, este momento da pandemia é uma crise, é um momento de oportunidade, de nós nos reinventarmos, da igreja usar várias estratégias, da liderança abrir a mente. Então, aqui nós temos o surgimento do ministério diaconal. Surgiu de uma crise. Então, é uma função neotestamentária. O próprio apóstolo Paulo fez menção diversas vezes em suas cartas, em suas epístolas, ao ministério diaconal, ressaltando aí a importância, inclusive os requisitos fundamentais, os pré-requisitos, as exigências para ser um diácono aprovado. Nós encontramos em Atos capítulo 6 e vamos depois para as cartas pastorais. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai trazer as qualificações exigidas para o diaconato. 1 Timóteo 3. A palavra diácono aparece pelo menos 30 vezes no Novo Testamento, 30 vezes, porque a palavra diácono na língua grega é servo. Então, todo pastor, todo bispo, todo apóstolo, mesmo tendo estas funções, estes títulos, não deixam de ser servos. Nós somos eternamente diáconos, servos de Deus e da igreja. Na Bíblia de Estudo Pentecostal encontramos a seguinte informação acerca dos diáconos, e eu vou ler para que vocês compreendam. Os diáconos deviam ajudar os pastores, cuidando dos assuntos temporais e materiais da igreja, de tal maneira que os pastores pudessem dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Então, se o corpo diaconal funcionar cumprindo o seu papel, o pastor vai ter mais tempo para se dedicar à oração e ao ministério da palavra, porque cabe aos diáconos, ao corpo diaconal, cuidar da parte material e os assuntos temporais da igreja, para deixar o pastor mais livre. As qualificações exigidas, ou as qualificações espirituais para os diáconos, são essencialmente as mesmas dos pastores. Diaconia, na língua grega, é servir, ministrar, tanto em coisas materiais, práticas ou espirituais, certo? Então, diaconia. Então, nós deveríamos, queridos, pensarmos que a diaconia não é só um trabalho do diácono, mas é um trabalho de toda a igreja, porque a igreja essencialmente deve ser uma comunidade de serviço, de educação, uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, uma comunidade de koinonia, e a diaconia para todas as igrejas, toda a igreja.
Quem abraçar o ministério do diaconato, ou o ministério diaconal, deve estar disposto a trabalhar em todas as áreas da igreja, como cozinhas, lavar banheiro, servir ceia, visitar enfermos, levar ceia aos enfermos, moribundos, idosos, com tais ofertas, serviços que normalmente nós achamos que são menos espirituais e são válidos e necessários para a igreja. E o diácono também deve estar envolvido na área espiritual, que é expulsar demônios, ministrar ceia, pregação da palavra, etc. Dentro da necessidade de cada igreja e subalterno à sua liderança. A Bíblia também estabelece critérios para a escolha do corpo diaconal. E aí nós vamos encontrar em Atos 6, boa reputação, isto é, bom testemunho, devem ser primeiramente provados, ou seja, experimentados, para que não coloquemos na diaconia alguém de língua dobre, fofoqueiro, problemático, maledicente, encrenqueiro, etc. Alguém cheio do Espírito Santo, esse cheio do Espírito Santo vai lhe dar uma condição plena de você servir com espiritualidade saudável, com discernimento espiritual. Isto é essencial, porque nenhuma função do reino de Deus pode ser feita sem o Espírito Santo na vida. E devemos lembrar algo que eu já venho dizendo há tempos. Não dá para trabalhar na obra de Deus sem crer no sobrenatural. E o sobrenatural advém pelo poder do Espírito Santo. Irrepreensíveis, ou seja, sem manchas, sem máculas, maridos de uma só mulher, não pode ser um adúltero, um polígamo, cheio de sabedoria, cheio de fé. Sabedoria quem não tem pede a Deus, que ele dá e não lança em rosto, dá com liberalidade, cheio de fé. É preciso fé, porque o diácono vai lidar com finanças, lidar com serviço social. É preciso fé para administrar bem e entender que se não tiver naquela hora, Deus vai abrir as portas posteriormente. Precisam governar bem os seus filhos, devem ser honestos em tudo, no trato, no acerto, no cuidar das finanças da igreja, para não haver improbidade administrativa ou desvio de verbas. Honestos, governar bem suas casas, não cobiçosos de torpe ganância, que é alguém que só faz tudo por dinheiro, a ganância torpe. Não de língua dobre, que língua dobre quer dizer, na língua grega, diálogos, quer dizer duas línguas, duas conversas. Na frente do pastor é uma coisa, por trás é outra. Na frente da igreja tem um procedimento, um linguajar, uma fala, e por trás é outro. Então, não pode ser de língua dobre, deve guardar o mistério da fé. Esse mistério da fé aqui diz respeito ao escopo doutrinário, como mistério revelado na Bíblia. Não pode ser dado ao vinho e tem que ter uma pura consciência, certo? Uma pura consciência. O que é que os diáconos devem fazer na igreja? Então, alguns deveres ou algumas funções elementares dos diáconos: arrecadar ofertas e donativos destinados ao serviço da igreja, visitar os órfãos e as viúvas e providenciar aquilo que diz respeito às necessidades materiais imediatas. Em Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, fica claro que o diácono deve ajudar a manter a ordem material do culto. E por ordem material entende-se portaria, acomodação, recepção dos crentes e visitantes. É o trabalho do diácono, senão o pastor está pregando, tendo que tirar a atenção, o foco da palavra para estar vendo um visitante, um estranho entrando ao templo, alguém que ameace a segurança das pessoas presentes, ou uma criança correndo, ou um bêbado que vai precisar de um lugar para sentar, um mendigo que precisará ser bem acolhido e colocado no lugar. O serviço do diácono é basicamente material, mas deve ter muita afinidade com o espiritual, porque quando a igreja caminha bem na parte administrativa e material, ela vai fluir espiritualmente, porque é um todo. A igreja é um todo. A distribuição da ceia, o trabalho do diácono vai ter essa conotação material, mas que reflete no espiritual. A distribuição da ceia, manter a ordem do culto, orientar e conduzir os visitantes, controlar as crianças no templo, são atividades materiais, porém mantém afinidade, intimidade com as atividades espirituais. A Bíblia também vai tratar da diaconisa. Nós vamos ter duas passagens bíblicas, que é a de 1 Timóteo 3,11 e a de Romanos 16. 1 Timóteo 3,11 vai dizer da mesma sorte às mulheres, e Romanos 16 trata de Febe.
Febe é a patronese das diaconisas, porque a palavra grega, quando diz que ela servia a igreja em Cencreia, servia ali é trabalho do diácono na língua grega. Então, subtende-se, compreende-se que Febe era uma diaconisa. E aí vamos encontrar outras mulheres que trabalharam na Bíblia. Em Romanos 16, no capítulo 16, Paulo vai tirar vários versículos para falar de Trifena e Trifósia que trabalharam no Senhor, Pérside, sabe? E tantas outras mulheres. Hoje, na igreja, há um grande número de irmãs que cooperam, que trabalham, que podem sim ser diaconisas. E o que elas podem fazer? Elas podem coordenar departamento infantil, podem dirigirem trabalhos de oração, o círculo de oração das mulheres, podem visitar enfermos nas casas e hospitais, podem visitar os fracos na fé e novos convertidos, devem trabalhar na evangelização, devem trabalhar dirigindo corais, orquestras, conjuntos de jovens, crianças, etc. Podem e devem ser professoras de escola bíblica dominical, secretárias na igreja e etc, etc, etc. As funções das diaconisas são basicamente as mesmas dos diáconos. Portanto, sirvam bem ao Senhor, sirvam bem à Igreja de Cristo, façam o melhor, sejam fiéis, porque não estamos servindo ao homem, mas servindo ao Senhor. Preparem-se para toda boa obra. Que Deus os use, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os conduza em vitória e não desistam nunca. Avante sempre. Um abraço forte e um beijo no coração. Deus fique convosco.